Hoje vamos explorar a psicanálise, uma das teorias mais influentes sobre a mente humana, criada por Sigmund Freud no final do século XIX. A psicanálise não é apenas uma teoria, mas também um método de investigação e uma prática clínica que busca entender e transformar o sofrimento psíquico. Ao longo desta apresentação, vamos discutir como a psicanálise surgiu, seus principais conceitos e como ela é aplicada na prática clínica. Vamos começar com o surgimento da psicanálise e como Freud revolucionou a forma como entendemos a mente humana. A psicanálise surgiu no final do século XIX com Sigmund Freud, um médico vienense que buscava entender os mistérios da mente humana. Freud foi influenciado por dois médicos importantes, Jean-Martin Charcot, que usava a hipnose para tratar a histeria, e Joseph Breuer, com quem Freud colaborou no tratamento de pacientes como Anna O. Anna O, cujo nome real era Berta Pappenheim, sofria de sintomas de histeria, como paralisia e dificuldades de fala. Freud e Breuer descobriram que esses sintomas estavam ligados a traumas emocionais reprimidos. Através da hipnose, Anna O conseguia relembrar cenas traumáticas e expressar emoções que haviam sido reprimidas, o que levou ao desaparecimento dos sintomas. Esse caso foi fundamental para o desenvolvimento da psicanálise, mostrando que os sintomas físicos podem ter raízes emocionais. A psicanálise pode ser definida em três pilares principais, quais sejam teoria, método e prática. Como teoria, a psicanálise explica o funcionamento da mente, especialmente o inconsciente, que é a parte da mente que nós temos acesso direto, mas que influencia nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Como método, a psicanálise usa técnicas como associação livre e a interpretação dos sonhos para investigar os processos mentais inconscientes. Como prática clínica, a psicanálise busca ajudar as pessoas a lidar com o seu sofrimento psíquico, entendendo e transformando as causas profundas desse sofrimento. Vamos explorar cada um desses pilares ao longo dessa apresentação. Essa salinha aí era a sala de Freud, o divã ali. Como teoria, a psicanálise propõe que nossa mente é dividida em três partes principais: o consciente, pré-consciente e o inconsciente. O consciente é a parte da mente que está ativa no momento presente. É aquilo que estamos pensando, sentindo ou percebendo no aqui e agora. Por exemplo, enquanto você assiste essa apresentação, está consciente das palavras que estou dizendo e das imagens que estão sendo mostradas nos slides. O consciente é como a ponta do iceberg. É a parte visível, mas representa apenas uma pequena fração de tudo que acontece na nossa mente. A maior parte dos nossos processos mentais ocorre no pré-consciente e no inconsciente, que vamos explorar a seguir. O pré-consciente é a parte da mente que armazena memórias e pensamentos que não estão ativos no momento, mas que podem ser facilmente trazidas à consciência. É como uma gaveta de onde podemos retirar informações quando precisamos. Por exemplo, se eu perguntar qual é o nome do seu melhor amigo, você consegue se lembrar rapidamente. Essa informação estava no pré-consciente, pronta para ser acessada. O pré-consciente funciona como uma ponte entre o consciente e o inconsciente, permitindo que alguns conteúdos sejam trazidos à tona quando necessários. O inconsciente é a parte mais profunda da mente, onde estão guardados desejos, memórias e conflitos que não conseguimos acessar diretamente. Esses conteúdos influenciam nosso comportamento, mesmo sem percebermos. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de falar em público pode não saber que esse medo está ligado a uma experiência traumática na infância, como ter sido ridicularizada na escola. Essa memória está guardada no inconsciente, mas ainda assume influência no seu comportamento atual. Freud acreditava que muitos de nossos conflitos e sofrimentos têm raízes no inconsciente e que acessar esses conteúdos é essencial para a cura emocional. O método psicanalítico é baseado na ideia de muitos de nossos conflitos e sofrimentos têm razões no inconsciente.
Para acessar esses conteúdos, Freud desenvolveu técnicas como a associação livre e a interpretação dos sonhos. O objetivo do método é ajudar o paciente a entender e transformar seus conflitos internos, promovendo a cura emocional. Por exemplo, um paciente com ansiedade pode descobrir, através da análise, que seu sofrimento está ligado a um conflito não resolvido com um familiar. Vamos explorar as principais técnicas do método psicanalítico nos próximos slides. A associação livre é a técnica principal da psicanálise. Nela, o paciente é convidado a falar tudo que vem em mente, sem censura ou filtro. O psicanalista escuta atentamente e interpreta o que está por trás das palavras, buscando conexões entre os pensamentos e os conflitos inconscientes. Por exemplo, durante a sessão, o paciente começa a falar sobre seu trabalho, mas de repente começa a falar sobre infância e uma briga com o irmão. O psicanalista percebe que esse estresse no trabalho está relacionado a conflitos antigos com a família. A associação livre permite que o paciente acesse conteúdos inconscientes que normalmente seriam reprimidos, facilitando a compreensão e a transformação do sofrimento. Claro, a regra fundamental da psicanálise é: diga tudo que lhe passa pela mente, mesmo que pareça sem importância ou sem sentido. Essa regra é essencial para que o paciente possa acessar seus conteúdos inconscientes. Por exemplo, um paciente pode relatar um sonho aparentemente bobo, mas que, ao ser analisado, revela um desejo reprimido ou um conflito emocional. A regra fundamental permite que o paciente expresse pensamentos e sentimentos que normalmente seriam reprimidos, facilitando o acesso ao inconsciente. Freud chamou os sonhos de a estrada real para o inconsciente. Ele acreditava que os sonhos são formados por desejos e conflitos reprimidos que tentam se expressar de forma disfarçada. Por exemplo, um paciente que sonha repetidamente com a perda de um objeto valioso pode estar expressando de forma simbólica um medo de perder algo importante em sua vida, como um relacionamento ou uma posição profissional. A interpretação dos sonhos é uma técnica fundamental da psicanálise, pois permite acessar e entender conteúdos inconscientes que estão influenciando o comportamento e o sofrimento do paciente. A escuta psicanalítica é uma habilidade essencial do psicanalista. Diferentemente de uma escuta comum, a escuta psicanalítica busca decifrar os significados inconscientes por trás das palavras do paciente. Por exemplo, um paciente que fala repetidamente sobre solidão pode estar expressando de forma indireta uma experiência de abandono na infância. O psicanalista não apenas ouve o que é dito, mas também o que não é dito, observando pausas, lapsos de linguagem e temas recorrentes. A escuta psicanalítica é uma ferramenta poderosa para acessar e trabalhar com os conteúdos inconscientes. A prática clínica em psicanálise é o processo de aplicação da teoria e do método para ajudar as pessoas a lidar com o seu sofrimento psíquico. O objetivo não é apenas aliviar os sintomas, mas entender e transformar as causas profundas do sofrimento, que muitas vezes estão ligadas a conflitos inconscientes. Por exemplo, um paciente com depressão pode descobrir, através da análise, que seu sofrimento está ligado a um conflito não resolvido com um familiar. Ao entender e resolver esse conflito, o paciente pode experimentar um alívio significativo de seus sintomas e uma melhora em sua qualidade de vida. O setting analítico é o ambiente onde ocorre a prática clínica da psicanálise. Ele inclui o consultório, o divã e a relação entre o psicanalista e o paciente. O divã é o elemento central do setting analítico. O paciente se deita no divã, enquanto o psicanalista fica sentado atrás, fora do campo de visão do paciente. Isso ajuda o paciente a se concentrar em seus pensamentos e sentimentos, sem a influência do olhar do analista. Por exemplo, um paciente que se sente intimidado pelo contato visual pode se sentir mais à vontade para falar livremente enquanto está deitado no divã. A cura pela fala é um dos pilares da prática clínica psicanalítica. Freud acreditava que, ao expressar seus pensamentos e sentimentos, o paciente poderia acessar e entender seus conflitos inconscientes, promovendo a cura e a transformação emocional.
Por exemplo, um paciente com ansiedade pode descobrir através da fala que seu sofrimento está ligado a um conflito não resolvido com o familiar. Ao expressar e entender esse conflito, o paciente pode começar a lidar melhor com sua ansiedade. A cura pela fala é uma ferramenta poderosa para a transformação emocional. A transferência é um fenômeno que ocorre quando o paciente projeta seus sentimentos e conflitos inconscientes sobre o psicanalista. Esse processo é essencial para a prática clínica, pois permite que o paciente reviva e reexperiencie conflitos emocionais em um ambiente seguro e controlado. Por exemplo, um paciente pode sentir raiva do psicanalista, mas essa raiva pode estar relacionada a sentimentos reprimidos em relação a um pai autoritário. Ao interpretar essa transferência, o psicanalista ajuda o paciente a entender como esses sentimentos estão influenciando sua vida atual e a encontrar formas mais saudáveis de lidar com eles. A interpretação é uma técnica fundamental da prática clínica psicanalítica. O psicanalista interpreta os significados inconscientes por trás das palavras, sonhos e sintomas do paciente, ajudando a entender como seus conflitos internos estão influenciando seu comportamento e sofrimento. Por exemplo, um paciente com insônia pode descobrir que seu problema está ligado a um conflito não resolvido no trabalho ou na família. Ao interpretar esses conflitos, o psicanalista ajuda o paciente a entender e transformar suas emoções, promovendo a cura emocional.